Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E hoje eu vou fazer uma videoaula explicando sobre alguns principais aspectos sobre o sistema imune. Vocês podem tomar como medo o fato de ser um pouquinho complexo, mas quando você começa a realmente entender a matéria, você percebe que é tudo uma linha contínua. Então, se você entender lá no começo, lá no final é só não se perder, só lembrar dos conceitos básicos, que vocês conseguem entender completamente essa matéria. É uma matéria perfeita, uma matéria simples de se entender. O negócio é não se perder no meio do caminho. Bom, o grupo é composto por mim. Ah, eu tive que fazer essa piada, mas enfim. Enfim, não vamos entrar em detalhes, porque o principal assunto aqui neste vídeo é conseguir entendermos um pouco sobre esse sistema imune. Tá, antes de mais nada, deveríamos entender um pouquinho sobre uma questão mais introdutória, sabe? Apresentarmos mais ou menos a área onde que a gente está pisando, para não já chegar jogando muitas informações. Primeiro, devemos entender o que é o sistema imune. O sistema imune seria a principal linha de defesa do nosso corpo para nos defendermos de coisas que ele pode considerar como ruim. Um dos parâmetros do sistema imune é as nossas respostas imunológicas, que aqui elas vão ter duas subdivisões, que vão ser as inatas e as adaptativas. As inatas é a primeira linha de defesa do nosso corpo, ou seja, suponhando que um micro-organismo ele entrou lá no nosso tecido, vai ser a primeira coisa que o nosso corpo vai usar para tentar combater esse micro-organismo. Ou seja, ela é rápida, mas querendo ou não, ela não é específica, porque é como se realmente fosse dentro de um campo de guerra. Você não vai se importar em quem você tá atirando, você tá querendo matar. Tá. Talvez eu possa ter passado um pouco do limite. Mas, querendo ou não, aqui vai ser exatamente isso. Porque quando há um corte no nosso tecido, ou seja, quando querendo ou não você está andando e do nada pisa em um prego enferrujado, pode entrar micro-organismos nessa ferida e se não tiver essa resposta rápida, se não tiver essa resposta não específica, acabaria nos matando. Ou seja, se ela demorasse muito ou se ela escolhesse a dedo a quem ela quer atacar, isso poderia acabar complicando cada vez mais o nosso sistema imune. Mas agora, eu acho importante entendermos agora sobre a segunda resposta, que seria a resposta adaptativa. Ou seja, como o nome já diz, ela se adapta às situações. Por exemplo, quando nós somos infectados por algo novo, não tem como as nossas células atacar algo que elas não conhecem, sabe? Algo que elas talvez não conhecem como é a estratégia de jogo. Então aqui elas vão demorar um pouco mais, mas porque elas estão estudando o que elas vão atacar, elas estão estudando como elas vão agir. Então aqui elas vão reconhecer e vai fazer com que tenhamos uma memória imune. Agora, uma parte que pode parecer um pouco assustador, mas eu acho extremamente interessante, que seria a formação dessas células. Ou seja, lá na nossa medula óssea, ela vai originar a célula-tronco. Essa célula-tronco é que vai originar todas as demais. Então ela vai se subdividir entre progenitor mieloide ou progenitor linfóide. Olhemos aqui primeiramente no progenitor mieloide. Aqui ela vai poder se diferenciar, se subdividir, se subtransformar, o que te caber melhor entre essas diferentes células sanguíneas, que seria a megacariciócito, que seria de uma maneira bem exemplificada, seria uma célula gigante da medula óssea que vai dar origem às plaquetas. Essas plaquetas, elas vão ser extremamente importantes e extremamente responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando a gente leva um corte, essas células, essas moléculas, elas vão participar da inflamação e da cicatrização desse nosso corte. Outra célula que vai se subdividir, essa célula progenitora, vão ser os eosinófilos, que eles têm como responsabilidade combater parasitas. E também eles têm uma participação lá nas nossas reações alérgicas. A outra subdivisão seria os basófilos, que eles vão ser responsáveis pela liberação da histamina e da heparina, ou seja, extremamente importante para as reações alérgicas e inflamatórias. Outra célula originada durante todo esse processo seriam as nossas famosas hemácias, ou também conhecidas como eritrócitos. Elas não vão participar diretamente da nossa imunidade, mas querendo ou não, é essencial citá-las aqui e também ela é extremamente essencial para o nosso transporte de oxigênio do nosso gás carbônico pelo sangue. Outra célula vão ser os monócitos. Os monócitos, na minha opinião,
são os mais, os melhores, os mais. Ai, enfim, amo os monócitos. Eles estão presentes na nossa circulação sanguínea, e quando eles estão no nosso tecido, eles vão ser chamados como macrófagos. Assim como outras células, eles também têm essa responsabilidade de fagocitar os micro-organismos, e do que restar desse englobamento, dessa fagocitação, vão ser chamados de antígenos. Eles vão ser capturados pelas nossas células dendríticas, que vão ser outra subdivisão, vão ser originadas também dos nossos monócitos, vão ser responsáveis por capturar esses antígenos e levar até lá nos nossos linfonodos. Os linfonodos são órgãos extremamente importantes no nosso sistema imune, porque eles vão ser praticamente como um posto de vigilância, ou seja, ali é onde que vai acontecer toda a nossa resposta adaptativa, vão ser onde que vão ser ativados os nossos linfócitos, que, enfim, vou citar depois, mas essas células dendríticas vão pegar o que restou e levar até esses linfonodos para dar para os nossos linfócitos T para conseguir fazer o reconhecimento. Então, os macrófagos vão comer, e o que restar, as nossas células dendríticas vão levar até os linfonodos para que possa ter esse reconhecimento e criar essa resposta imune. A última célula dos mieloides, dos nossos progenitores mieloides, seriam os neutrófilos, que também, assim como os macrófagos, também vão fagocitar os micro-organismos e, querendo ou não, vão ser uma das primeiras células presentes durante toda a nossa infecção. Já das células da linhagem linfóide, vão se dividir entre três linfócitos, que vão ser os linfócitos T, B e as células NK, as Natural Killers. Os linfócitos T, eles vão ser responsáveis pela coordenação da imunidade e vão liberar citocinas que vão ativar outras células, além de outras funções, como destruir células infectadas por vírus ou até mesmo células tumorais. Os linfócitos B, eles vão ser ativados por essas citocinas, ou seja, eles vão se diferenciar entre plasmócitos e serão, querendo ou não, responsáveis pela produção de anticorpos. Então, lembra lá dos nossos anticorpos, IgM, IgA, IgB, sua grande maioria, vão ser produzidas por esses plasmócitos, que também são conhecidos como células secretadoras especializadas. Então, os linfócitos T, a partir do reconhecimento, vão liberar citocinas que vão ativar os linfócitos B para que façam esses processos de produção de anticorpos. Aqui também vão ter as células Natural Killers, que por mais que seja dentro da linhagem linfóide, dentro dos linfócitos, elas, querendo ou não, elas participam da imunidade inata, porque ela, diferente dos outros linfócitos, elas não conseguem fazer esse reconhecimento, elas não conseguem fazer essa especificidade. Então, elas só matam. Então, por isso que Natural Killers, elas só estão ali para matar. Então, recapitulando, os mieloides e as Natural Killers, a resposta é inata, e os linfóides do adaptativa. Mas é isso, gente. Beijo e aumenta esse tempo, 8 minutos é pouco.